Apresentação: Flávio Paradella e Lilian de Souza. 10h44, voltamos com o CBN Campinas e a gente agora vai entrevistar a prefeita de Valinhos, a capitã Lucimara. Bem-vinda, prefeita, obrigada pela sua participação, por atender a CBN. Bom dia, Lilian, bom dia, Flávio Paradella. Para mim que é uma grande satisfação estar aqui conversando um pouquinho com vocês, com todos os ouvintes e já quero externar aqui que eu sou ouvinte, sou fã da rádio e do programa. Muito obrigada. Prefeita, Valinhos tem uma das coberturas vacinais mais avançadas da região, mas mesmo assim ela continua com uma restrição maior em relação a que outras cidades. Por que a prefeitura tomou essa decisão? Sim, excelente, muito bem colocado, né? Essa questão da vacinação, Lilian, ela é fruto de um planejamento muito bem feito, né? De toda a equipe da saúde, que contou também com todo o apoio de outras secretarias no que foi necessário. Então, desde o início da vacinação, nós estamos aí à frente, sem deixar nenhuma vacina parada, né? Então, chegou, a gente já vacina. E na próxima semana, nós atingimos, ontem, a marca das 70 mil doses, entre primeira e segunda dose. Então, é algo, assim, muito gratificante saber que a gente está conseguindo imunizar a população, os brasileiros que residem aqui em Valinhos. A gente fica muito feliz por isso. A questão das restrições, né, nós, de fato, mantivemos uma restrição, na verdade, implementamos uma restrição um pouco maior do que as cidades da região e do que o próprio estado, né, passando de 40% para 25% de ocupação, a questão das 20 horas, né, com a proibição de circulação e de venda de bebidas alcoólicas, com a fiscalização. Por quê? Porque nós observamos, né, que na semana de 3 de junho, nós tínhamos aí uma quantidade de casos confirmados em 185. E na semana seguinte, que foi por isso que implementamos essas restrições um pouco mais rigorosas, nós tivemos 490 casos. Então é algo que, assim, que pese a vacinação esteja ocorrendo conforme planejado, nós não podemos descuidar, né? Porque a gente está falando de vida, estamos falando da saúde das pessoas, né? Então nós precisamos implementar essas restrições, mas sem que houvesse prejuízo ao comércio, à economia do município, né? E nem as escolas, e nem as igrejas. Mas nós tivemos a necessidade de implementar graças à quantidade, ao volume de casos que nós tivemos naquela semana de 8 de junho. E lembrando que na semana seguinte, né, e na outra, né, que foi 17 de junho e 24 de junho, nós começamos a um decréscimo aí do número de casos, que agora vai refletir no decréscimo de internações, tanto em enfermaria, quanto em UTI. Prefeita capitã Lucimara, muito bom dia. Obrigado por mais uma vez aqui atender a CBN Campinas. E bom ver que a senhora se recuperou da Covid-19, está aqui com a gente, batendo esse papo e debatendo situações aqui, não só da cidade de Valinhos, mas obviamente como um todo, né, da nossa região. Um número muito importante, 70 mil pessoas vacinadas, ultrapassando aí 50% dessa população adulta que pode tomar a vacina, né, com maiores de 18 anos. E isso deve se refletir, como já vem se refletindo no próprio estado de São Paulo, citando que a vacinação está ajudando a diminuir os casos, principalmente de hospitalizações e mortes, né, aqui no estado de São Paulo. Quando a gente vai conseguir perceber isso, se há já uma projeção por parte da saúde, aí na cidade de Valinhos, que desde o início do ano vem sendo muito pressionada, né, nos hospitais, no atendimento à população, e agora tem uma restrição muito maior do que as outras cidades aqui da região metropolitana de Campinas. Foi até um momento que a gente até discutiu aqui no CBN Campinas, né, Lilian, que houve um descompasso, que a gente vinha vendo, né, um compasso muito grande entre as cidades que compõem o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, essas 20 cidades da região metropolitana. Foi um momento em que a gente via que Valinhos apertava, Campinas apertava um pouquinho menos que Valinhos, mas as outras cidades até abriam, como Hortolândia, um pouco mais. Teve esse descompasso mesmo dentro dessas cidades? Na verdade, eu não classificaria, Flávio, como um descompasso. Eu classificaria o seguinte: nós estamos em uma região metropolitana, nós nos reunimos, né, todos os prefeitos dos 20 municípios, virtualmente ou presencialmente, aí, pelo menos a cada 2 semanas. Então, isso é muito importante, isso gera uma sincronia entre a gestão dos municípios. Mas ainda assim, nós temos a independência de cada município, né? E eu penso, a minha visão, que em que pese seja lógico, algo extremamente difícil
difícil, né? Porque muitas vezes estaremos tomando decisões, né, medidas que não vão agradar as pessoas, né? Então, lá no mês de março, diversas foram as ações que desagradaram as pessoas, mas o poder público e a obrigação dele, na verdade, é atuar para preservar a vida das pessoas, a saúde das pessoas, é olhar o município como um todo e a saúde como um todo. Muitas vezes a população, apesar de divulgarmos, ela acaba não tendo acesso, não se atentando aos dados, aos números, né, aos riscos que ela está correndo. E é a obrigação do poder público fazer isso. Por isso, muitas vezes, nós não temos o receio de tomar medidas mais restritivas, porque sabemos que é por um bem maior, né? Igual o pai e a mãe quando vai deixar o filho de castigo, assim, é uma coisa que dói mais no pai e na mãe do que no filho, mas tem que ser feito. É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui em Valinhos, né? Nós já percebemos uma tendência de queda, né? Graças a essas medidas que foram tomadas, percebemos uma tendência de queda. Então, a nossa perspectiva é, nas próximas semanas, a gente voltar a estar na mesma linha aí, né, de restrição dos municípios da região metropolitana, tá? Mas, assim, essa questão das restrições, a gente percebe aqui que elas não estão afetando a vida, o dia a dia da população, elas estão fazendo, sim, com que diminuam os números de casos, né? Então, diminuindo a quantidade de eventos noturnos, de evento com aglomeração, então isso nós estamos tendo essa conquista. Mas algo que a gente fica muito feliz também e sentindo, né, que estamos fazendo o dever de casa, né, que todos os servidores da saúde estão trabalhando com muito afinco, é que, inclusive, vamos divulgar aqui em primeira mão, né, que hoje nós vamos abrir para a partir da semana que vem a gente começar a vacinar os adultos acima de 35 anos. Então, somos a primeira cidade aí que estamos fazendo isso, né? E a partir de 5 de julho. A previsão do Estado para vacinação de acima de 35 anos mais era dia 15 de julho. E nós conseguimos antecipar, e graças ao trabalho, né, de todos os profissionais e ao belo planejamento, para o dia 5 de julho. Então, isso vai fazer com que toda essa antecipação vai fazer com que, nós recebendo, no caso de nós recebermos todas as doses previstas, né, não cessar esse recebimento de doses, nós vamos conseguir, até o final de agosto, vacinar toda a população de Valinhos com a primeira dose. Então, isso vai ser uma conquista muito grande para o município e para cada morador aqui da nossa cidade. Capitão Lucimara, com esse avanço, né, da vacinação, inclusive esse adiantamento que Valinhos tem feito em relação ao Estado, agora com essa excelente notícia, que a partir da semana que vem pessoas com mais de 35 anos também serão vacinadas, já foi possível identificar, e aí em relação aos grupos prioritários, aqueles que foram vacinados logo no início, os grupos dos mais idosos, já houve queda no número de internações desse público na cidade de Valinhos? Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente é muito nítido, os indicadores são evidenciam isso, né? Não só na cidade de Valinhos, né? Em todas as cidades. Tem acontecido assim, quando aquela faixa etária já foi vacinada, a gravidade, então, assim, a contaminação é muito menor, e quando ela acontece, a gravidade também é muito menor. Então, assim, isso acaba sendo bom, porque a gente está falando da vida e da saúde das pessoas, e também sendo bom porque ela vai tirando, né, devagar o peso, a pressão sobre os serviços de saúde do município. E, capitão Lucimara, prefeita de Valinhos, é muito bom que a gente tenha uma notícia como essa. Segunda-feira, então, a cidade de Valinhos passa a vacinar adultos acima de 35 anos ou mais, a partir de 35 anos. Mas eu só queria colocar um ponto, que a gente tem tido muitos questionamentos por parte de quem busca o agendamento, principalmente aqui em Campinas. Pessoa que abre um agendamento, por exemplo, para 43 anos, e ela não consegue fazer aquele agendamento, as doses acabaram, e, olha, espere, vai sair um novo agendamento. E no outro agendamento abre para 40 anos. Ou seja, aquele público ainda de 43 anos estava esperando, e quando abriu um contingente ainda maior, e a luta, então, por imunizantes fica uma disputa muito grande. Isso tem acontecido em Valinhos mesmo, ou faz-se um planejamento para primeiro terminar essa faixa etária que a gente abriu agora para abrir uma outra? Não, na verdade é assim, Flávia, excelente pergunta sua. O que acontece? Infelizmente, nós não recebemos a quantidade de doses exata para a quantidade de pessoas que tem daquela faixa etária. Fora isso, o Estado tem o controle do censo de 2011,
né? Então, que está desatualizado. Então, aquele censo fala, o grupo de pessoas de 40 a 45 anos são X pessoas, e hoje nós temos mais, então acaba acontecendo esse descompasso. Ocorre que toda vez que abre a vacinação, tanto que a gente tem divulgado agora assim, é 40 mais, foi 43 mais, 40 mais, 35 mais, que é daquela idade acima. Então as pessoas que estão procurando, que querem se vacinar, elas conseguem. Inclusive, temos dias, que a gente tem que incentivar as pessoas a não deixarem de fazer o agendamento, de fazer a vacinação. Então, ninguém vai ficar sem a vacina. É claro, o que nós gostaríamos é que todos já estivéssemos vacinados. Mas, um dia de cada vez, estamos vacinando todo mundo, como eu falei. Em primeira dose, né? Em as coisas continuando da maneira como estão, né? O recebimento das vacinas acontecendo, no final de agosto já estaremos com 100% da população vacinada. Então, isso é um número muito importante, né? Nós sabemos que temos indicadores assim de os números de Covid despencam quando toda a população já está vacinada. E é isso que nós estamos percebendo aqui na cidade, e que temos certeza que até o final de agosto perceberemos muito mais. Deixa um negocinho rapidinho, porque a gente fala dessa antecipação e a vacinação começa, né, para 35 anos ou mais a partir de segunda-feira, mas o agendamento já pode ser feito hoje a partir da 13h, né? Sim, na verdade, eu dei a notícia para vocês em primeira mão, a gente vai já soltar aqui no nosso portal de notícias da cidade, né, para que as pessoas façam a vacinação, mas é isso mesmo, a partir de hoje já vai estar aberta a vacinação para essa faixa etária. Capitã, eu quero trazer aqui uma participação de uma internauta, a Elizabeth Vital. Ela parabeniza a senhora pela gestão até agora, mas ela faz uma ressalva e faz um questionamento sobre o atendimento na área da saúde, especialmente na UPA, que demora muito o atendimento, segundo a Elizabeth, principalmente os testes de Covid. Sim, na verdade, assim, nós identificamos, né, pegamos todos os indicadores, né, de atendimento da unidade de pronto atendimento. Oi, prefeita, a senhora nos ouve bem? Deu uma pequena falha no seu áudio, se você puder, por favor, retomar desde o início o seu raciocínio. Prefeita? A gente tá... volta para onde a senhora estava ouvindo, que aí sim vai funcionar bem. A gente teve uma dificuldade essa com a comunicação, estava tudo funcionando certinho, né? E um som muito bom, mas nesse finalzinho a gente teve esse problema aí com a prefeita Capitã Lucimara, prefeita de Valinhos, citando, né, essa situação lá no atendimento da área da saúde. Enquanto a gente tenta retomar, né, essa comunicação rapidamente, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, como disse a prefeita, né? Valinhos passa a vacinar pessoas a partir de 35 anos ou mais na segunda-feira, mas o agendamento para isso já começa hoje. A vacinação será na segunda, mas o agendamento já a partir da 13h para essa primeira dose, com datas de vacinação disponíveis a partir de segunda-feira até quinta da semana que vem. São 1.200 vagas divididas em 300 doses para cada dia de vacinação, e você entra então no site da prefeitura lá de Valinhos e faz esse agendamento que começa a partir da 13h. Estabelecemos o sinal, né, com a prefeita? Voltou. Se a senhora puder, então, Desculpa. Voltamos aqui para a pergunta, né, da nossa internauta aqui pelo YouTube da CBN Campinas, a Elizabeth Vital, que fez um questionamento sobre o atendimento na UPA e também sobre a demora nos testes de Covid. Claro, vamos lá. Primeiramente, né, obrigada, Elizabeth, por participar aí, né, por fazer esse questionamento tão importante. O que acontece hoje? A unidade de pronto atendimento do município de Valinhos, né, por ser SUS, por seu convênio com a União, né, ela é portas abertas. Então, diferente de uma unidade básica de saúde, em que você tem que ser um munícipe para você utilizar, a unidade de pronto atendimento, ela é portas abertas. Ela recebe a população independente da cidade. E nós acabamos tendo, né, claro, devemos fazer isso, né, atender todo o munícipe, né, todo valinhense, mas às vezes a gente acaba atendendo pessoas de outro município também, que lá, às vezes no seu município tem uma espera de 6, 8 horas na unidade de pronto atendimento, e aqui, às vezes, nós temos uma demora de 3 horas nesse atendimento, né? Então,
muitas pessoas acabam optando por vir para cá. É claro, o que nós queremos é um atendimento que leve no máximo 40 minutos, 1 hora, e já o cidadão já tenha todos os seus problemas resolvidos. E nós estamos trabalhando para isso. É claro que os serviços públicos eles têm limite. Então, se você tem um fluxo muito grande de pessoas, e aqui nós temos, né, todos os indicadores dos horários, dos dias em que se tem um maior fluxo de pessoas, você acaba tendo que demandar um número maior de funcionários. É isso esse planejamento que nós temos feito e sem dúvida, desde o começo, né, de janeiro, nós conseguimos otimizar esse atendimento da unidade de pronto atendimento. Mas eu agradeço a participação e com certeza já vou orientar a secretária da Saúde, né, para sempre estar muito atenta a todas essas questões aí. Isso aí, nossa conversa então com a capitã Lucimara, prefeita de Valinhos. A gente queria agradecer novamente essa participação aqui no CBN Campinas e mais uma vez estendendo, ainda bem, tudo deu certo, a senhora se restabeleceu prontamente, está com saúde e conseguiu se livrar da Covid-19. Muito obrigado pela entrevista, prefeita. Lilian, Flávio, todos os ouvintes, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre questões tão importantes aí, que é a saúde, né, o bem-estar e a vida da nossa população. São 11 horas. Repórter